Quais são os cientistas e filósofos famosos que o Dr. Rômulo conhece? Boa noite, senhores. Hoje eu queria fazer um vídeo extremamente bobo. Porque o que acontece? Eu estava gravando um vídeo de reação a um vídeo que o Luca, né, que tem um canal sobre tomismo, havia gravado sobre mim, e eu estou muito cansado. E eu estava no início mencionando alguns dos tomistas famosos que eu tive a oportunidade de conversar, e eu resolvi pausar aquele vídeo e fazer esse, ó, porque eu estou muito cansado, basicamente por isso. E discutir tomismo a essa hora da noite, eu tenho um dia longo, amanhã tem uma prática de 3 horas que eu vou ter que monitorar sobre, inclusive sobre revolução, o papel da deriva usando alguns algoritmos, etc. Então, eu raramente falo da minha vida pessoal, e eu fiquei 4 anos em Oxford, né, que é um lugar extremamente interessante, você conhece várias e várias pessoas. Eu moro na Inglaterra há muitos anos, né, então assim, eu achei que seria um vídeo bobo, mas que talvez interesse a algumas pessoas. Então eu vou, obviamente, algumas das pessoas eu tive várias e várias conversas, outras eu participei apenas, conheci online, não necessariamente vinculadas a Oxford de forma alguma, e outras, né, apenas em conferências e coisas do tipo. Então, eu provavelmente esqueci de 900 pessoas, porque Oxford, basicamente, toda semana tinha uma palestra, sei lá, de um prêmio Nobel. Na quinta-feira tinha um filósofo famoso falando sobre X coisa, depois tinha um outro pesquisador famosíssimo falando, etc. E óbvio que eu conheci várias e várias pessoas famosas, ou renomadas dentro das suas áreas de pesquisa, né? Mas que para o público geral essas pessoas não significariam absolutamente nada, né? Então eu vou focar naquelas que têm algum tipo de fama fora, né, do contexto, né, das suas respectivas áreas. Então deixa eu achar aqui. Então, primeiro, não podia faltar, né? Seria My Boy. Quero me mexer aqui, porque eu tô muito pequenininho, né? Richard Dawkins. Na verdade, eu conheci, né? O Dawkins pela primeira vez quando eu estava nos Estados Unidos. Ele deu uma palestra em 2012, se não me engano, para a Universidade de Miami. Então eu fui lá. Não sei se eu cheguei a fazer alguma pergunta, tinha muita gente, obviamente. Naquela época eu era um fanboy. Na verdade, pra ser honesto, eu gostava, obviamente, de alguns escritos do Dawkins, mas eu achava a postura dele muito agressiva, até mesmo contra os religiosos. Mas enfim, então eu fui nessa palestra, depois em Oxford, eu acho que eu fui em uma conversa que ele teve, uma palestra que ele deu junto com outro pesquisador, não sei se foi o John Lennox ou foi um outro ateu, e foi em um dos prédios lá de Oxford famosos ali, não sei, me lembro agora, isso foi bem no início do doutorado. E, obviamente, um contato mais direto, uma vez, a gente tinha às vezes na sexta-feira, uma vez por mês, o pessoal basicamente levava cerveja e tomava um happy hour ali. Tinha um termo específico, eu também esqueço agora. Mas é tipo um happy hour na sexta-feira que o departamento tinha umas bebidas lá. E uma vez o Richard Dawkins nos gratificou aí com sua presença. Na época eu já estava meio desencantado com o evolucionismo, então eu não tirei muito proveito dessa visita dele. Mas eu posso dizer que sim, eu tomei cerveja no mesmo evento que o Dawkins estava presente, né? Então é isso aí. E provavelmente eu vi o Dawkins várias vezes andando por Oxford, apesar de não me lembrar, mas eu me lembro claramente ele indo para o nosso happy hour. Marian Dawkins.
a ex-esposa do Dawkins, né? Que curiosamente, né? é, Porque o pessoal ateu da bolha brasileira de YouTube, né? Eles ridicularizam, né, o meu doutorado, me chamam de Dr. Galos, então eles têm que ir lá falar na cara da Marian Dawkins, que é professora em Oxford, que o PhD dela e o estudo dela é ridículo, porque ela também trabalhou basicamente a vida inteira com galos, tá? Então ela é doutora Galos também, né? Então, mais uma vez, mostrando, né, a baixeza e a contradição dessa turma online, né, que enfim. Então a Marian Dawkins eu a conheci, né? Obviamente eu trabalhava com o mesmo organismo, né? Não tive um contato muito extenso com ela, mas eu fui ao escritório dela uma vez. É, então, é, enfim, só para eu coloquei aqui mais para fazer esse comentário que ela trabalhava com o animal modelo que eu trabalhava, que as pessoas online invejosas ridicularizam, né? Enfim. Edward Phaser. Por que eu dou Alt Tab e fica trocando a porcaria da tab, né? Edward Phaser. Esse vai ser conhecido somente do pessoal católico que gosta de filosofia, né? O Edward Phaser é um filósofo que veio da tradição analítica, né? Parece que ele era ateu. E aí se converteu e ficou famoso por causa dos ataques que ele fez ao neoateísmo, né? Inclusive um dos primeiros livros de filosofia que eu li, né, que não é um livro, né, de excelência, né, um livro introdutório ali, mais descontraído, The Last Superstition, que eu acho que se você ainda tá ali naquele seu ateísmo meio neoateu e gosta dessa turma, Dawkins, Richens e essa turma, é um bom livro para se ler, né? Então, ele foi a Oxford dar uma palestra. Eu não me lembro agora qual foi o tópico da palestra. Eu lembro, acho que ele foi falar basicamente do livro dele, né? Na época que ele estava acabando de lançar, o Aristotle Revenge, se não me engano. E eu enchi o saco dele depois da palestra para falar de, né? Eu falei, cara, qual a sua posição, né, sobre evolucionismo, etc. Eu tentei confrontá-lo em alguns aspectos, mas ele foi bem assim, lê meu livro que tá tudo lá. E se recusou a expandir. Mas enfim, então o Feza eu conheço pessoalmente, sim. Fui em uma palestra dele e conversei com ele depois da palestra, tomamos até um vinho ali, né? Não num um a um, mas nós todos ali que estávamos participando da palestra, né? John Lennox, como eu disse, eu acho que eu participei de uma palestra do John Lennox. Eu me correspondi com o John Lennox. Eu mandei um e-mail para ele em uma época que eu estava meio em dúvida do que fazer da minha vida. Ele me respondeu, um e-mail até longo, muito caridoso. E ele me deu alguns conselhos de local, talvez, para estudar, alguma coisa do tipo, assim. Então, eu admito que não tive lá um contato muito grande com ele, mas eu me correspondi com o John Lennox. O que mais que eu tenho aqui? Alex O'Connor. Esse aqui eu acho que quase ninguém vai conhecer, né? A não ser que você goste dessas idiotices online, né? O Cosmic Skeptic. Na época que eu conheci ele, ele ainda não tinha explodido, né? Hoje eu acho que ele explodiu, né? Na época ele ainda era o Cosmic Skeptic. E foi um evento organizado por um pessoal que era da Newman Society? Não, não me lembro. Era um pessoal jovem que fazia uns encontros de vez em quando para discutir filosofia e não sei o quê, e o O'Connor estava lá. Obviamente eu nem sabia quem ele era. Quando eu estava lá, eles me falaram, eu perguntei por que, né, que é essa vibe aí ao redor desse cara, não sei o que, eles falaram, é um ateu youtuber meio famosinho. Na época ele devia ter só, né, hoje ele vai até na BBC, sei lá, mas antes ele era mais um youtuber mesmo. Então eu achei insuportável. Eu acho que ele deu uma amadurecida agora, mas na época, eu nem sei se ele havia concluído os estudos dele na época.
mas eu achei ele insuportável. Tava enchendo a cara lá, se achando o máximo, e acho que foi uma discussão, acho que era tipo um debate geral que as pessoas podiam interromper umas às outras para falar sobre Deus ou qualquer assunto que era, não me lembro. Mas enfim, conheci o Alex O'Connor. David Odeberg. De novo, esse aqui pouquíssimas pessoas vão conhecer, mas os católicos que entendem um pouco de filosofia vão saber quem é o David Odeberg. Então, professor na Universidade de Reading, eu entrei em contato com o David Odeberg, a gente teve várias conversas, inclusive ele me colocou em um grupo com uma galera que trabalha com a Aristóteles, não Aristóteles propriamente falando, o Alan Love, lá nos Estados Unidos, que conseguiu um grant da Fundação Templeton para estudar teleologia, basicamente, dentro do evolucionismo. Então eu conheço muita gente que trabalha com filosofia da biologia e que tenta trazer uma visão mais aristotélica para a biologia. Ou uma teleológica, não necessariamente aristotélica, né? Tem uns que usam terminologia de causal closure, tem um pessoal na França. Enfim, eu conheço muita gente. Então, o David Odeberg, ele me levou para esses... Eles estavam fazendo uns grupos de estudo, estudando alguns livros aí, e eu participei, então eu conheci essa turma toda. Eu, inclusive, tentei fazer um pós-doc com o David Odeberg. Ele chegou... ele disse que talvez fosse abrir uma vaga no lab dele lá, para trabalhar com, inclusive, aspectos de filosofia da biologia, que eu estava tão desencantado com a biologia depois que eu terminei meu doutorado, que eu queria pular de área. Tentei ir para a filosofia. Mas eu acabei conseguindo um emprego antes dele, do pós-doutorado dele liberar. Ele até me mandou uma mensagem depois, mas eu já estava contratado e falei para ele que infelizmente não ia dar. Teria sido interessante virar filósofo, mas enfim, não era vontade de Deus. Então eu conheço David Odeberg. William Carroll é outro filósofo católico famoso, até ateísta evolucionista, trabalha muito com filosofia envolvendo cosmologia também. Acho que menos pessoas ainda vão conhecer o William Carroll. Então não vou falar muito, mas ele vai a Oxford várias vezes, ele tem amigos lá, não sei se ele estudou em Oxford, mas eu tive conversa com ele, saí para tomar café, na época eu estava com umas dificuldades ainda de compreender alguns aspectos da, da filosofia tomista aristotélica, e ele me deu uma analogia excelente para, por exemplo, a questão da cor, né? A cor ela é uma propriedade do ente, doente ou ela é uma propriedade física, né? Por exemplo, comprimento de onda, etc. Naquela época eu ainda não estava conseguindo compreender muito bem. Em parte por causa do Edward Feser, porque eu acho que a forma que o Edward Feser descreve tomismo, talvez por causa dos vícios da filosofia analítica dele, ou porque ele está tentando falar para gente que está vindo aí de um mundo secular, a forma com que ele explicava esses aspectos de essência, nunca eu compreendi, mas ainda ficou algumas dúvidas pendentes. Mas o William Carroll me ajudou muito a entender alguns aspectos fundamentais ali de filosofia. Então, acho que pouca gente vai saber quem é o William Carroll, mas enfim. Robert Kuhn, outro filósofo relativamente conhecido, que pouca gente vai conhecer também. Trabalha muito com... Ele já fez aí vários vídeos, se você procurar no YouTube, falando de física quântica, como que pode se conformar com a filosofia aristotélica tomista, etc. Conheço o Robert Kuhn, ele até foi na mesma missa lá no oratório várias vezes, eu conversei com o Robert Kuhn. Talvez seja uma pessoa que eu conseguisse trazer para o canal. Não sei. Quem sabe?
Que eu acho que eu ainda tenho contato com ele no Facebook, alguma coisa do tipo. Mas enfim. James Tour. James Tour. 2019, 2020, eu contactei o James Tour para falar de alguns aspectos que eu estava vivenciando. E ele muito generosamente não se importou de bater um papo comigo. Então nós entramos numa call, uma Zoom call, e batemos um papo aí por 1 hora mais ou menos. Ele é muito assertivo, um cara que approachable, né, de fácil aproximação. E é um judeu messiânico, né? Ele é judeu, detém aí umas 20% das patentes da universidade que ele trabalha e né, é um cara extremamente atacado, né? Simplesmente porque ele critica o pessoal da origem da vida, né? E aí você tem cara tipo o David Farina, que é tipo um biólogo Henrique. Não, melhor, é tipo um. Quem que seria o equivalente no Brasil? Ai, cara, qualquer ateu que você quiser aí que não tem informação quase nenhuma e acha que pode rebater um dos maiores especialistas da área, que ele não entende absolutamente nada, né? Então, o James Tour é um dos químicos mais citados do mundo. O cara faz moléculas, nanopartícula, nanomachines, né? Nanomáquinas como carreira e a galera fala que ele não tem credibilidade pra falar de origem da vida. Então, assim, um negócio muito louco, né? Então, a galera fala, Holmes, tem que falar com mais frequência, que você tem doutorado por Oxford, sei lá o que das contas, que o pessoal às vezes não sabe. Cara, não adianta, eu podia ser o pesquisador mais famoso do mundo, se eu criticasse o paradigma, eles iam falar que eu sou um idiota que não entende, né? Tipo o Anthony Flew, né? Quando ele era um dos ateus mais famosos, ele passou a acreditar que Deus existia no final de sua vida e o pessoal falou que ele tinha ficado senil, né? Então, é ilusão achar que essa turma tem alguma honestidade intelectual, né? E quem sou eu, né? Perto do James Tour, eu sou um Zé Ninguém. Príncipe Charles, que agora é Rei Charles, né? Falar que eu conheço é um pouco exagero, né? Mas eu estava uma vez no Jardim Botânico aqui em Londres e coincidiu que tinha uma comoção lá, uma galera. Eu falei, o que que tá acontecendo aqui? E, e acabou que era o príncipe, né? Fazendo uma visita, né? Porque ele não era rei, fazendo uma visita. Porque parece que ele gosta muito de planta, inclusive ele ajudou financeiramente o Kew Gardens várias vezes. Então eu acabei vendo o rei, o futuro rei, naquela época príncipe. Então tá aí. Michael Behe, eu conheço o Michael Behe pessoalmente, já fui em conferências católicas que ele estava lá. E vou colocar o Behe dentro de um guarda-chuva. Eu conheço quase todo mundo do Discovery Institute. Inclusive, muita gente que me acompanha fala: o Rômulo, ele é totalmente anti-DI. Eu nunca falei isso, né? Eu, inclusive, já elogiei o pessoal do design inteligente várias vezes. E eu acho que eles fazem um trabalho excelente. E, inclusive, são muito atacados por isso, né? A única coisa que eu disse é que na minha abordagem, eu tenho um viés mais filosófico quando eu vou discutir essas coisas, né? Tem, obviamente, o aspecto biológico e as críticas ao evolucionismo que eu faço do ponto de vista biológico, várias delas são feitas por diversas pessoas, inclusive por próprios evolucionistas, né? Então, né, por exemplo, o pessoal da síntese estendida faz críticas ao neodarwinismo que eu faço. Então, algumas convergem também com o que o pessoal lê e fala. É só que eu tenho eu gosto mais de abordar as coisas do ponto de vista mais católico, tomista, né? Mas eu conheço a turma toda. Stephen Meyer, o, o Douglas Axe, conversei com todos.
tá? Então, Paul Nelson, inclusive considero o Paul Nelson um amigo, enfim, conheço muita gente. E não, eu não sou financiado pelo Discovery Institute, antes que os ateus vão assistir esse vídeo e vão distorcer. A Mary, do Tecido Mole em Dinossauro, brevemente eu conversei com ela em um certo contexto lá com alguns outros pesquisadores, falando sobre essa questão de tecido mole, etc. Então, sim, já conversei com a Mary. O padre Haberek, esse menos ainda, mas quem acompanha as discussões aí de tomismo e evolução, o escambau, o padre Haberek é talvez uma das maiores referências tomistas da atualidade, que combate a evolução teísta do ponto de vista tomista. Inclusive, ele é extremamente marginalizado dentro da própria ordem por causa disso. Então, esse é um que é meu amigo. Então, ele me ajudou muito. Eu contactei na época que eu ainda estava tentando descobrir o que ser, né? Eu estava tentando muito ser um teísta evolucionista na época. Eu contactei, eu li o livro dele e nos tornamos amigos. Então, eu tenho o WhatsApp dele, a gente troca ideia. Outra pessoa que seria fácil de trazer para o canal. Mas é bem nicho, né? Porque para gostar, teria que gostar de tomismo e evolução, essas coisas, né? O Marius Tabezek é exatamente o extremo oposto do Haberek. Então esse aí é a cabeça lá da evolução teísta no, 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 não é no Aquinas Institute, é no Angélico mesmo, né? Lá na Itália. Então, o padre Marius, ele deu palestra em um desses eventos lá no Blackfriars, em Oxford, sobre evolução. Ele é um teísta evolucionista e eu enchi o saco dele muito. Na época, ele inclusive disse que queria organizar uma conferência lá na Itália sobre o papel do acaso na evolução. Ele disse que me chamaria. Mas aí bateu lá o vírusinho lá do Covid enfim, isso aí nunca se materializou. Apesar de que acho que esse ano teve alguma conferência lá no Angélicum sobre evolução. Mas enfim, eu perdi contato com ele. Eugene Konin, bem nicho também. Eu participei de uma conferência que está no YouTube. Eu não era palestrante, eu estava assistindo ao vivo, sobre teleonomia, né? Que é a palavra buzzword que os evolucionistas usam para basicamente defender teleologia, tá? E acho que o Eugene Konin deu uma palestra nesse evento. Ele é um dos biólogos mais citados do mundo, né? E também critica o neodarwinismo, tá? Então não é só católico com viés tomista que critica neodarwinismo, não, tá? Então tem muita gente. Acho que é isso. Eu conheci muito mais gente, cara, mas é o que eu falei. Se eu vou ficar citando os pesquisadores famosos que eu conheci em congressos, né, conferências, escambau, principalmente nas áreas aí de genética, ecologia, o que é que seja, para vocês isso não vai significar absolutamente nada, né? Mas quem mais? Enfim, como eu disse, algumas pessoas aí eu vi uma vez só, não estou dizendo que elas são meus amigos, tá? Ou minhas amigas. Eu só mostrei homem, basicamente, né? Mas eu não estou dizendo que eles são meus amigos. Não estou dizendo que se você mandar um e-mail para eles agora dizendo, esse cara aqui falou que te conhece, a maioria das pessoas que eu citei, eles nem vão saber quem eu sou, porque me viram uma vez com uma única conversa. Tirando o rei, né? O rei Charles, se você mandar um e-mail pro rei Charles falando sobre mim, meu brother,
E ele vai falar, não, aquele cara é demais. Vai te mandar, inclusive, uma amostra aí de um chá britânico para você tomar. E vai me ligar no dia seguinte falando, nossa, fulano de tal me contactou. Mas alguns, como eu disse, né, o padre Haberek, dentre outros, são meus amigos, ou ainda tenho um contato maior, né? Então, se os senhores tiverem interesse que eu tente trazer alguma das pessoas que eu citei, algumas serão impossíveis de trazer, né? Obviamente, mas me comuniquem. Então é isso. Talvez se vocês acharam esse vídeo minimamente interessante, se eu lembrar de mais alguém famoso que eu conheço, eu posso fazer um vídeo. Mas enfim, tenham uma excelente noite e os vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau.